Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Deixa eu me apresentar, eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo de bases de crochê para chaveiros, que você pode customizar da maneira como você preferir. Eu estou fazendo aqui uma encomenda de 30 unidades e acredite, eu teci 30 chaveiros em apenas um dia e meio. E cada chaveiro eu vou vender por R$ 25, que também fica uma sugestão de preço para que você possa vender. Gastei muito pouco material e o retorno em termos de lucro vai ser bem significativo. E pensando nisso para facilitar a sua vida e para você ganhar um dinheirinho a mais no bolso, principalmente agora final de ano, eu não poderia deixar de compartilhar essa receita com você. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Lembrando que essa peça é nível básico intermediário, então requer um pouquinho mais de habilidade no crochê. Para fazer do chaveiro, você vai precisar de sobras do fio náutico, pode ser o fio comum de 5 mm, o poli ou o brilho, agulha para crochê número 6 mm, argola para chaveiro, alicate, marcador, isqueiro, aviamento da sua preferência, tassel da sua preferência, cola adesiva instantâneo, tesoura e fita métrica. Muita gente tem me pedido peças de crochê que gastem pouco material e que sejam fáceis de fazer. E pensando nisso, eu elaborei aqui um chaveiro super fácil para você de casa fazer e vender muito. Neste vídeo eu vou ensinar a base, dar dicas de acabamento e aplicação de bijuterias, de tasséis, enfim. Para fazer do chaveiro, eu estou utilizando um fio que ele é 100% poliéster, então é preciso queimar a pontinha. Eu passo a pontinha na parte inferior da chama. Prontinho. Nós vamos iniciar tecendo o anel mágico. Então eu vou segurar dessa forma, deixando esses dois dedinhos livres. E vou fazer aqui um X. Feito o X, eu vou segurar bem nessa parte aqui que nós temos o cruzamento dos fios. Vou remover dos dois dedos com cuidado para que não escape. E agora eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer aqui duas correntinhas para começar do primeiro ponto baixo. Então essas duas correntes já contam como sendo o primeiro ponto. Vou tecer mais 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Contando com as duas correntes, nós vamos ter o total de 6. Puxo e ajusto o anel mágico. Agora, para que eu não me perca, eu vou utilizar um marcador de pontos e vou marcar o ponto número 6, porque eu vou tecer de maneira espiral. Então, eu sempre preciso ter um marcador como esse para saber qual é o último ponto de cada carreira. Para a carreira seguinte, eu vou tecer 12 pontos baixos. Então, como nós vamos tecer de maneira espiral, eu não vou encerrar no próximo pontinho com um ponto baixíssimo. Eu vou inserir na segunda correntinha que eu fiz lá no início e vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Como nós temos que tecer o total de 12, eu já vou contando para facilitar. Então, aqui eu tenho 2. No próximo ponto de base, eu faço o terceiro e o quarto. No ponto seguinte, eu faço o quinto e o sexto. No ponto ao lado, eu faço o sétimo e o oitavo. No próximo ponto, eu faço o nono e o décimo. E aí, eu removo o marcador e faço o 11º e o 12º. Então, aqui nós temos o total de 12 pontos baixos. E passo o marcador. Bom, como eu quero uma base pequena, porque o meu chaveiro não vai ser um chaveiro grande e eu vou aplicar aqui, por exemplo, uma flor, eu posso finalizar o aumento das carreiras aqui. Eu até sugiro que a base do seu chaveiro não seja grande. Primeiro, porque com o tempo pode ser que ele amoleça na sua estrutura. E segundo, que vai gastar mais fio. Se o objetivo é economizar e vender para lucrar, finaliza na segunda carreira. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou inserir pegando no próximo pontinho e vou fazer aqui ponto baixíssimo. E agora eu não preciso mais desse marcador, a não ser que eu fosse tecer mais carreiras para aumentar
a base do chaveiro. E eu vou tecer um ponto chamado ponto rendinha. De que forma? Faço uma corrente, no ponto ao lado eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, no ponto ao lado, ponto baixíssimo. E observe que eu faço uma corrente e o ponto baixíssimo sem pular pontinhos de base. Novamente, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo. E eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. E observe que o acabamento, ele aumenta a base do chaveiro. Para finalizar, eu vou inserir pegando lá no primeiro pontinho baixíssimo, vou fazer ponto baixíssimo, vou cortar o fio e arrematar. Pronto! Agora vamos para o acabamento da base e para a construção do chaveiro. Mas antes, é importante que você saiba que essa peça, ela mede aí aproximadamente 6 centímetros de diâmetro. O primeiro passo para o acabamento é vir com uma agulha de espessura menor, no caso estou utilizando a agulha 3, e na parte avesso da peça, eu passo o fiozinho que eu cortei, dessa forma. Venho com o isqueiro e queimo essa pontinha. Pronto. Agora é só apertar dessa forma que ele não descola mais. Vou fazer o mesmo acabamento para o início, neste fiozinho em que nós ajustamos o anel mágico. Então, eu corto o excesso de fio, venho com o isqueiro e queimo a pontinha. Prontinho. Aqui nós temos a nossa primeira base finalizada. Agora, para a construção do chaveiro, eu disponibilizei aqui na mesa 3 aviamentos que eu posso estar utilizando para a decoração do chaveiro. Então, aqui nós temos uma flor, por exemplo, nós temos um olho grego e nós temos também uma imagem religiosa. E aí você vai optar por quaisquer aviamentos que você tem em casa para a decoração dessa base aqui do chaveiro. Você pode utilizar linha e agulha para costura, no caso para pregar aviamentos que já possuem um furo, ou até mesmo cola adesiva instantânea para aplicar peças de resina, por exemplo. Aplicado o aviamento, agora você vem aqui com uma base de chaveiro, você abre esta pontinha aqui com auxílio de um alicate e você passa pegando nessa direção aqui para que ele não fique torto. Então, você passa por entre o fio e ajusta com alicate. Pronto, então essa base já está aplicada. Só assim já fica super legal, mas eu optei por aplicar tassel. E aqui vai uma sugestão. Olha só, eu comprei esse tassel pronto há muito tempo num armarinho e eu passei esse aviamento aqui, que na verdade eu retirei de um colar antigo, tá? Então, eu passei ele aqui por dentro, o cabinho por dentro desta bola aqui, e vou aplicar nesta base de crochê. A aplicação do tassel também é opcional, aqui são sugestões. Então, você já aprendeu a base, que é o principal. Para a aplicação desse tassel, vejam que ele tem uma alcinha. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa alcinha ao meio, vou dividir em 2 partes e eu vou posicionar de forma vertical, centralizando essa parte aqui da aplicação da base do chaveiro, do aviamento e do tassel. Vou virar para a parte avesso da peça, venho com uma agulha de espessura menor e vou passar por entre os pontos do lado avesso e vou puxar apenas uma perninha dessa alça que eu cortei aqui do tassel. Passei de um lado e agora eu vou passar do outro lado, puxando a segunda perninha. Bom, feito isso, vou garantir que está centralizado. Agora que eu já sei que está bem posicionado, aqui para a parte de trás, para fixar essas 2 perninhas aqui, eu vou aplicar cola adesiva instantânea. Então, eu levanto,
aplico só um pinguinho e aguardo secar. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Levanto, dou um pinguinho de cola e aguardo secar. Para finalizar o chaveiro, eu vou cortar o excesso desses 2 fiozinhos aqui. E para evitar que desfiem, eu venho com o isqueiro e passo aqui delicadamente. Prontinho! E aqui nós temos o chaveiro finalizado, olha só que lindo! E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado e assim que tecer o seu primeiro chaveiro, publique em suas redes sociais e me marque no Instagram @brunaespijac. Um grande beijo e até a próxima!